Bom dia, pessoal. Eu vou tentar resumir aqui a apresentação do Talk to Data de uma forma mais didática para que vocês tenham um overview, uma visão geral, top-down, que não precisa ser muito técnica e tendo em vista também que final de ano assim a gente está meio no corre-corre, dando atenção à família, etc. Mas é essencial que todos nós tenhamos, que a gente alinhe aqui uma compreensão básica, né, do produto, do ponto de vista de quem vai ou apresentar ou ajudar, aí, como é o caso de vocês, ajudar a melhorar, trabalhar com ele. E o principal, né, trazer ele para a nossa realidade, fazer ele, por exemplo, tem uma apresentação já marcada, né, para sexta-feira, que é amanhã, tenho que confirmar, mas sim, preciso que vocês me ajudem, né, inclusive se puderem comparecer aqui virtualmente a essa apresentação amanhã, é essencial que a gente alinhe aqui já percebi que alguns conceitos, né, aqui eu acho que em poucos minutos, ou talvez aí economizando 40 minutos de todos, né, eu consigo pelo menos equalizar esses conceitos aqui do produto. Então eu preparei aqui tem um link aqui, ó, que eu vou mandar também para vocês, e publiquei aqui o tutorial, né? Esse é um tutorial interativo, então eu já mandei um outro link aqui, né? Que é um overview para marketing. Então esse aqui é mais voltado mesmo para, eu também mandei o link lá, mais voltado para uma apresentação para pessoal de marketing. Aqui não, aqui é uma coisa mais, opa, voltou aqui, mais voltado para, aqui, tutorial interativo, mais voltado para leigo mesmo e quem já usa, né? No caso vocês podem usar, vou até mostrar aqui como usar, né? E embora vocês já conheçam alguma coisa, mas vai ser bom para, como eu disse, nivelar os conhecimentos. Então, o que é o Talk to Data? Você pode arrastar para baixo ou você pode clicar no link, né? Então, já tem que estar bem, acho que essa parte aqui, o que ele já está bem solidificado, né? Esse produto, na verdade, como eu já disse outras vezes, tem vários similares aí no mercado, e isso não é novidade. Mas, a partir do momento em que a gente consegue contextualizar uma IA, colocar ela a par e dentro de um banco de dados corporativo, seja esse banco de dados de uma grande empresa, ou seja de um banco de dados pessoal, mas de qualquer forma, a partir daí você está dando para IA um contexto de uma coisa que não tem na internet, de uma coisa que é muito específica, muito pessoal, muito específico daquele negócio, daquela empresa. Então a solução, né, não é só um tradutor, né, ele lá no marketing ele dá né, dependendo dos recursos que você tem na ferramenta de front-end, você vai ter mais ou menos flexibilidade, não é só pergunta, né? Mas o apelo principal é esse aqui, né? Que você pode conversar com o banco de dados em linguagem natural. E o banco de dados ele contém toda a parte estática do negócio e regras de negócio, né? Então aqui tem alguns exemplos, quais foram os clientes e tal. A gente sabe que ele faz muito mais do que isso, mas aqui é para dar uma nivelada por baixo, né? No conceito do produto, que ele vai fazer muito mais do que isso já faz, né? Então, como é a estrutura? Aqui, atendendo aqui um pedido aqui específico, né? Do pessoal, então aqui
como que ele funciona do pedido até a resposta. Né? Você faz uma pergunta em português a uma interface, a um front-end. Né? Aqui eu estou citando apenas 3 front-ends. Pode ser o Cloud Desktop, o Cloud.ai Web ou o Code Copilot da Microsoft, do GitHub, que roda, Microsoft e GitHub, né, estão juntos nisso aí, que roda dentro do Visual Studio, do Visual Studio Code. A diferença básica é que no Copilot você usa sem limite, né? Tem isso, só que precisa instalar o Copilot. No Cloud AI você não precisa instalar nada, você usa via web. Você está dando para ver direito aqui, um zoom aqui. E o Cloud Desktop é um app que você baixa no computador, tem no celular também, né? Você baixa no teu celular o Cloud, simplesmente Cloud, não está mostrando aqui, mas a interface, né, pode ser não só essas aqui, tá? A gente pode usar também o ChatGPT, só que para usar o ChatGPT você tem que pagar. O Cloud AI, o VS Code Copilot e o Cloud Desktop, todos eles têm um plano gratuito, bem limitado de consultas, tá? Além de você ter a limitação do back-end, a gente vai olhar lá, né? A própria interface já tem limitação. O VS Code Copilot não tem limite, mas não tem tanto recurso, tanta flexibilidade como o Cloud, tá? Depois no final a gente pode fazer uma sessão de perguntas e respostas. Então, a interface é onde você usa, a gente já viu. Essa interface onde você usa, você faz uma pergunta, você faz uma solicitação, você pede um relatório, você pede um código, fonte, também pode ser usado por desenvolvedores, DBAs, né, Database Administrators, gestores. Essa interface é amigável, mas lá atrás, entre o Talk to Data, a gente até chama de cérebro aqui, e a interface, existe aqui uma comunicação, e essa comunicação depois a gente vai falar. O Talk to Data, o cérebro, né, que fica hospedado, ele fica hospedado num servidor próprio nosso, né? Esse cara aqui ele traduz a sua pergunta para SQL ou tenta resolver ela antes de traduzir, resolver conceitos de negócio. Então ele recebe a solicitação, traduz a sua pergunta. Isso aqui meio que uma arquitetura, né? Um fluxo de uma consulta ilustra a arquitetura, né? A gente tem você fazendo a pergunta, a interface que você interage, e dependendo da interface você tem mais ou menos recursos, mas sem esse cérebro aqui, que ele chama de cérebro, mas na verdade aqui é um servidor back-end, é uma aplicação web rodando, que se comunica com o usuário através do front-end. Aí o Talk to Data, ele acessa diretamente um banco de dados, que pode ser qualquer banco de dados de qualquer sistema, ou pode ser um banco de dados de um ERP. O conceito-chave para nós é o conceito de MCP, Model Context Protocol. Né? Ele fala aqui um idioma que permite o Cloud AI se comunicar com sistemas externos. O Talk to Data fala esse idioma e serve como ponte entre a IA e os seus dados. Aqui dentro já tem uma inteligência que faz a tradução de conceitos de negócio, por exemplo, nota fiscal, faturamento, para as regras do banco de dados, para as tabelas e relacionamentos, né? Na prática, agora vamos ver na prática. Veja o passo a passo. Você faz umas perguntas. Quantos produtos temos em estoque com valor acima de R$1.000? Depois a gente vai vir aqui no Cloud AI e fazer um exemplo aqui, né? Vou fazer aqui na Frapatec, mas se aplica a qualquer sistema. Então, tem uma parte aqui que não mostra, que é que antes de qualquer pergunta você tem que fazer o login.
Eu vou depois compartilhar esse vídeo aqui porque vai ficar longo para mandar pelo WhatsApp. Mas vamos conversar aqui na Frapatec. Deixa eu pegar aqui no demo da Frapatec, que é um pouquinho mais rápido. Vou fazer essa pergunta aqui de novo. Não sei se está logado, vamos ver se está logado. Visto os primeiros avisos do banco de dados. A mágica toda acontece, eu estou interagindo com o front-end, mas depois eu vou mostrar aqui no back-end. Ele está já traduzindo para SQL, aqui ele já traduziu, né? Então o usuário pode perfeitamente pode parar aqui, pegar o SQL, se for um sujeito técnico, né? Uma pessoa da área técnica, isso aqui já serve para ele. Autenticação necessária, beleza? Vamos ver se ele vai demorar muito. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é a URL do servidor MCP, nu e cru, mostrando quais os recursos que ele tem. Então, se eu colocar aqui a ferramenta, ele tem que... demorando um pouco mais do que eu gostaria. Teria que ver lá se está realmente aqui no servidor. Eu estou dentro do servidor, deixa eu ver se eu... Vamos seguir lá com o tutorial, depois a gente vê por que está demorando. Acho que eu vou ter que fazer um refresh aqui. Vamos seguir aqui. Então a IA entende o que você quer, depois eu faço um outro vídeo um pouquinho mais mão na massa aqui, tá? Então a IA entende o que você quer, o Cloud AI ou a interface interpreta a sua pergunta. Caso essa pergunta seja muito vaga, ele tenta fazer uma tradução no contexto. Ele vai lá no nosso servidor, que tem o que a gente chama de ferramentas. Cada ferramenta dessa que está no nosso servidor, está tudo aqui, ó. Tem são agentes especiais. Opa, a Frapatec demorou um pouquinho, mas foi, né? Então tá aqui, ó. Houve um erro inicialmente, aí ele foi, reuniu informações, ele refez aqui, aí ele listou os primeiros avisos, né? Nesse processo todo, deixa eu listar aqui as ferramentas, já que eu estou aqui. Isso aqui é muito interessante. Esse servidor, para vocês entenderem, né? Esse bloquinho aqui, ó, esse bloquinho do cérebro, ele responde aqui nessa URL. Se você botar no browser, ele vai te listar aqui um texto aqui meio técnico, né? Meio incompreensível, mas na verdade isso aqui é um JSON que serve como a linguagem, como eu disse, é o protocolo de comunicação entre o servidor e a interface web. Esse texto JSON aqui, tá, pessoal, você não precisa entender muito bem detalhes, mas o essencial aqui, vou tentar ser mais didático possível, é que ele mostra para o front-end o que o cérebro tem a oferecer. E aonde a gente vê isso? No front-end, no caso aqui no Cloud AI, lá em configurações, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que isso vai esclarecer muita coisa. Isso serve, tá, para qualquer outro front-end. ChatGPT, todos eles têm uma configuração aqui, ó, por exemplo, são os que ele chama de conectores. O que são conectores? Nada mais são do que ferramentas cérebro, né? São servidores MCP. Então, se você for olhar aqui, ó, tá o URL proteus.monitor. Se você clicar aqui, ó, ele copiou e colou aqui, ó. E se você abrir, ele vai listar isso aqui. E o que isso aqui faz? Quando você clica aqui em configurar, aqui, ó, vou clicar aqui no Frapatec. Tá vendo? Ferramentas, permissões das ferramentas.
ativa a conexão, adiciona a conexão, adiciona. Então cada item desse aqui é o cérebro, é o nosso servidor, conversando com o front-end, dizendo o que ele tem a oferecer. Build connection, check status, connect, por exemplo. Vamos lá, create user. Né? O usuário que está usando aqui o front-end, no caso o CloudAI, ele pode pedir para criar um usuário de uma organização. Ou pode pedir para executar um comando SQL. Então, logo de cara, esse JSON aqui, esse texto aqui que aparece, é justamente essa primeira apresentação. Os dois estão apertando a mão e um está dizendo, eu tenho que oferecer tudo isso aqui, login do usuário. Então, quem sou eu? Who am I? Então, tudo isso, o front-end, seja ele o Claude, seja ele o ChatGPT, seja ele o Gemini, eles falam essa mesma língua. O nosso servidor é o mesmo. E ele vai dizer o que ele tem a oferecer. E aqui tem as permissões, porque como se trata de um agente, vamos dizer assim, de alguém que você está delegando, antigamente, quando não tinha esse protocolo MCP, isso aqui era um ponto de vulnerabilidade. Agora não. O próprio usuário tem uma segurança total. Ele pode, se ele tiver o usuário dele aqui no front-end, ele pode permitir ou obrigar a pedir permissão. Eu já deixei tudo liberado aqui. Tá? É claro que as ferramentas principais é Execute SQL, e que executam SQL puro, ou essa aqui, Natural Query. Essa Natural Query pega um texto qualquer em português, um prompt, e traduz para SQL. E depois passa para essa ferramenta aqui, já estou entrando um pouquinho mais em baixo nível, que executa SQL e devolve para o front-end. Então, até aqui, pessoal, botando aqui, até aqui, fez a pergunta. Front-end faz um pré-processamentozinho se ele achar que deve alterar, mas geralmente ele não altera, dependendo do que você está fazendo, a não ser que você esteja, por exemplo, perguntando sobre legislação tributária. Aí não vai ter no banco de dados, não vai ter no nosso servidor Talk to Data, não vai ter nenhuma ferramenta que entenda de legislação tributária, mas a gente pode fazer também. Seria um outro tipo de servidor MCP. Esse aqui é específico para banco de dados. Então, se for uma pergunta traduzível, o próprio front-end já diz assim, não, peraí, deixa eu ver o que o meu servidor tem a oferecer. Aí ele vem aqui nessa lista aqui, ele mesmo vê aqui, é uma pergunta, o próprio front-end já tem uma IA, né? CloudAI, ChatGPT, ele já faz uma pré-avaliação, diz assim, isso aqui é uma pergunta, deixa eu ver aqui, tem um Natural Query aqui, Natural Query, aqui, então eu acho que esse Talk to Data, no Frapatec, ele é capaz de me responder. Então, deixa eu repassar, não vou tentar entender essa pergunta aqui no front-end, não. O próprio CloudAI, o próprio front-end vê isso. Não vou tentar entender, eu vou repassar para essa ferramenta, Natural Query, do meu servidor, e vou deixar ele se virar lá nos 30. Se ele não souber, aí sim eu tento traduzir. Então esse passo aqui é fundamental para a explicação aqui. Então revisando, né, para ficar bem claro. A ferramenta front-end, quando recebe uma pergunta, um prompt qualquer, ela faz uma pré-avaliação dizendo assim, esse servidor Talk to Data pode ter vários servidores pendurados aqui, né? Esse aqui é da Frapatec, tá? Pode ser um só também para todos os clientes, mas esse aqui é da Frapatec. Por quê? Porque é um demo, né? Isolei para a gente poder tirar do ar ou botar no ar quando necessário. Mas ele vem aqui, esse servidor aqui, ele entende perguntas em linguagem natural? Entende. Então deixa eu repassar para ele aqui, ele prioriza aqui
o conector, o servidor MCP. Né? O conector aqui para o Claude é servidor MCP. Nas outras front-ends, eles não chamam de servidor de conectores, só o Claude. Eles chamam de servidor MCP. Esse é o nome padrão que você vai encontrar por aí. Tá? Depois vocês podem ir nesse link aqui e fazer a navegação e tirar as dúvidas. Tá? Muito bem, aí ele passa aqui a pergunta em linguagem natural para o servidor MCP. De cara, ele só analisa se é uma pergunta, se tem uma pergunta coerente, se você não está perguntando sexo dos anjos aqui. Aí eles, poxa, isso aqui, já vi que é ele prioriza, ele fala, puxa, eu tenho um servidor, eu tenho um conector, o Claude, né? Eu tenho um conector que entende, tem lá, Natural Query. Então, eu vou passar para ele se virar, ver se ele consegue dar conta. Aí, o Talk to Data pega aquela pergunta, traduz para SQL, e se ele conseguir traduzir, que geralmente consegue, ele vai lá no banco de dados e executa o SQL, que é uma linguagem universal para bancos de dados, e independente do banco de dados, ele vai traduzir. A particularidade aqui no Proteus é que tem um plugin que ao traduzir a pergunta, ele acessa, não está explícito aqui, mas ele pega esse plugin e faz aquele mapeamento semântico, porque lá os nomes, existe um dicionário de dados, tudo isso é específico do plugin do TOPS, do Proteus. Né? Então, não sei se eu fui claro aqui, mas depois a gente precisa conversar antes de fazer a apresentação lá, para a Frapatec, né? Para poder alinhar os conceitos. Então, voltando aqui, a IA entende que o Claude interpreta a sua pergunta. Essa interpretação aqui, como eu disse, ele só vê se é uma pergunta absurda, ele só verifica a coerência da pergunta. Né? Se você está perguntando uma coisa que pode ser ou não submetida ao servidor MCP, ao conector. Aí ele manda lá para o Talk to Data e ele já faz essa tradução aqui, por exemplo, tem uma tradução aqui, né? Aí já o nosso servidor já executa a consulta no banco. Aqui é que tem também um detalhe que é o seguinte: caso seja uma instância, uma implantação, um cliente onde essa consulta esteja dentro dos servidores, dentro da instalação dos prédios lá do cliente e não tenha conexão com a internet, ele vai ter que usar o que a gente chama de um proxy. Isso é um detalhe que eu não explico aqui, né? Mas a gente tem esse recurso de instalar o proxy para que o nosso servidor consiga fazer a consulta de forma, mesmo sem ter internet lá e mesmo sem ter conexão com o banco de dados do cliente. Mas isso é apenas um parêntese. E após executar a consulta, vai retornar uma tabela, uma planilha, semelhante a uma planilha, que é retornada, quando ele fala para você, na verdade ele retorna vamos voltar aqui, ele retorna aqui, ele faz o caminho inverso, ele recebe a resposta e volta aqui para a interface do front-end, seja ela Cloud AI, né, ou outra qualquer. Tá? E aí essa resposta em português pode ser uma planilha, pode ser um gráfico, pode ser qualquer coisa. Mas ele retorna os dados brutos e aí a interface do Claude, se for uma tabelinha, ele vai lá e mostra a tabela. Se for um mapa ou se for um gráfico, no caso o front-end Claude ou qualquer outro front-end, ele geralmente tem o recurso de gerar um gráfico ou em PDF, ou em JPG, ou em HTML, né? Isso depende do front-end. Ou se for apenas uma pergunta simples como essa aqui, ele recebe uma resposta simples. Você tem 127 produtos históricos. Então é um texto, né? Nem tabela, nem gráfico, nem mapa. Tempo total de 2 a 5 segundos, de forma automática e transparente. Aqui como usar no Cloud AI, tá vendo? Para usar, você precisa, aí é que está. Nós temos a nossa conta corporativa aqui, Talk to Data, né?
e para fazer demonstrações, mas nós vamos ter que criar, o cliente tem que ter a própria conta dele, porque cada conta tem vários chats. Isso é importante, olha aqui, ó. Eu coloquei 2 chats favoritos aqui que são específicos para fazer demonstrações, Teams e Frapatec, por exemplo. Poderia ter outros chats de outros clientes aqui, né? E a gente, aqui são os recentes, eu separei por chats. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, eu sei que aqui são as demonstrações do Teams. Ele demora um pouquinho, porque tem vários gráficos, vai demorar muito. Os gráficos são meio pesados aqui, que foram feitos nas demonstrações. Vai renderizar, já foi. Eu mudei, né? Mas enfim, aí voltando aqui para o que interessa, né? Voltando aqui para o tutorial. Então, para usar o Talk to Data, por exemplo, no Cloud Contract, você precisa que o servidor esteja acessível pela internet. Então, o que ele está dizendo aqui? Só para explicar. É aquela configuração que eu coloquei aqui, né? Conector. Ou seja, ele precisa que o nosso servidor, esse aqui é o nosso servidor de demonstração, por enquanto, né? Depois a gente vai ter que criar um servidor para cada cliente. Por exemplo, para a Frapatec eu vou ter que criar um servidor aqui específico para ele não ficar acessando o banco de dados, nem o nosso servidor. Esse servidor aqui está liberado, então assim, se ele tiver usuário e senha no nosso servidor, ele vai usar sem limite. E isso a gente precisa ter um servidor que faça billing, que faça todo o controle de uso, né? E então vou precisar criar um usuário aqui para o cliente. Se o cliente começa a fazer o piloto, ele não pode usar essa conta nossa aqui, tá? Então ele vai precisar, e aí eu vou precisar subir também um servidor Talk to Data para ele e colocar o URL do servidor Talk to Data aqui, ó, adicionar conector personalizado. Então, por exemplo, cliente XPTO. Aqui eu vou colocar aqui a URL do servidor do cliente XPTO. Pode ser, posso colocar vários clientes no mesmo servidor, claro, mas num piloto, né, posso ter um servidor só para pilotos. Piloto, ponto, obviamente, talk to data, a gente vai ter .com.br, né? O que tem lá? Esse servidor vai estar rodando uma aplicação, como eu mostrei aqui nos intestinos aqui, vai estar rodando aqui no servidorzinho, essa aplicação web aqui, ó, que mostra aqui para vocês. Se eu der um refresh aqui, ó, vai estar lá piloto.talktodata, vai aparecer. Isso é uma maneira até de checar se o servidor está rodando, tá? Então, vou tentar não me estender muito aqui, senão o vídeo fica gigante, né? Então, acesse Cloud AI. Essa é a melhor maneira de fazer apresentação e também piloto, porque além do Cloud AI ser o melhor front-end do mercado, ele é fácil de configurar. Como vocês viram aqui, é só eu criar uma instância, eu colocar essa instância aqui, da URL do nosso servidor e adicionar, tá? Então, aí o cliente a gente cria uma conta para o cliente lá no Cloud AI sob nosso controle. Então, não só o cliente, o servidor vai estar na nossa mão, como o usuário aqui no Cloud tem que estar, enquanto ele estiver fazendo uma apresentação, demonstração ou piloto, a gente vai criar uma conta para ele aqui, sei lá, piloto@gmail.com, né? Uma coisa, piloto.talktodata@gmail.com. Aí aqui ele está dizendo, ó, como configurar lá no Cloud AI, foi aquilo que eu falei aqui. Está dando um exemplo para o Cloud Desktop, que é mais complexo, tá? Tem que ir lá no Cloud Desktop, configurar um arquivo JSON, blá blá blá. Mas no fundo, o Cloud Desktop e o Cloud Web, Cloud AI, que é o Cloud Web, eles vão ter o mesmo resultado, só que no Cloud Desktop é um pouquinho mais complicado, porque você tem que instalar o Cloud Desktop lá no cliente. Já o Cloud Web não tem que instalar nada, você faz a apresentação e imediatamente você já, uma vez assinado o termo de confidencialidade ou uma minuta de contrato, piloto, você já pode oferecer, você já pode deixar rodando para o cliente. E pronto.
Aí, obviamente, lá no nosso servidor, a primeira coisa que o cliente tem que fazer é faça login. Ele tem que fazer o login na organização dele, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá no Frapatec mesmo, que é mais rápido. Aqui, ó, usando. Não preciso botar usando Frapatec. Isso aqui é quando o servidor Talk to Data que está configurado tem mais de um cliente, você precisa dizer quem é o cliente, né? Porque, mas como eu isolei aqui as conversas, dificilmente vai dar conflito, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, porque esse login aqui, ele expira depois de 24 horas, certo? Então, ele vai lá, vai fazer login no nosso servidor Talk to Data, que é um servidor, nesse caso aqui, é um servidor específico para Frapatec, para fazer teste. Aí fez o login, devolveu o login realizado, não é sistema Frapatec, na verdade aqui eu deveria falar no servidor Talk to Data Frapatec. Isso aqui a gente vai, quando for criar uma conta para o usuário, o cliente, a gente vai fazer a coisa certa, né? Bom, e aí feito isso, aqui é uma dica técnica, não precisa se preocupar. Aqui é como rodar um servidor, de detalhes do servidor, ou seja, como baixar o código-fonte, né? Isso aqui até são informações bastante sensíveis, confidenciais, mas mostra como rodar. Aqui eu estou usando dentro do nosso servidor uma chave de API da OpenAI, ou seja, para fazer a tradução de linguagem natural para a linguagem SQL, eu estou usando o OpenAI lá dentro, mas poderia estar usando o Gemini ou qualquer outro LLM, outro modelo de linguagem. Ou até poderia estar usando um modelo de linguagem auto-hospedado no nosso servidor, só que isso hoje em dia sairia muito caro, né, em torno de R$ 1.200 por mês, então vale a pena. Enquanto que aqui a gente vai pagar $5 por mês, ou dependendo do cliente, né, talvez até menos, enquanto estiver fazendo o piloto. Ok? Então aqui tem algumas perguntas frequentes. Pode alterar ou deletar dados do meu banco? Não. Tá? Então vocês leiam isso aqui, né? Que tipo de banco de dados são suportados, ou seja, isso é um detalhe mais técnico. Precisa saber programar para usar. Os dados passam pela internet, então isso é uma dúvida interessante, né? Os dados ficam na sua máquina. Quando você usa o Cloud Desktop, a coisa fica bem mais segura, né? Quando você usa o modo web, os dados trafegam, mas trafegam criptografados, porque o protocolo aqui, ó, HTTP, esse não segura aqui tá errado, tá? Porque realmente, se eu pegar aqui, botar numa aba anônima, se quando o certificado estava, vai ver que vai aparecer aqui, ó, não tem aquele não seguro. Então vamos fazer a coisa um pouquinho mais legal aqui. Então vamos lá nas perguntas frequentes, FAQ, Frequently Asked Questions. Os dados passam por isso aqui é importante. No modo web, isso tanto o Cloud AI como o ChatGPT, qualquer front-end que esteja usando, os dados trafegam pela internet, mas o nosso servidor, ele usa HTTPS lá na configuração. E o Cloud AI e os outros, todo mundo usa HTTPS, significa que passa pelo SSL. É infalível? Não, mas é criptografado. Então, só detalhes, porque a gente precisa saber responder essas perguntas. Compliance vai realmente exigir tudo isso. Quanto custa usar? O Talk to Data em si é gratuito, mas aqui é open source, está errado isso aqui, tá, pessoal? Vou ter que acertar isso, ainda bem que eu fiz o vídeo. É que a IA fez esse HTML aqui, mas não foi muito... Ela alucinou aqui, a verdade é essa. A API da IA. A OpenAI é o Anthropic cobram por uso. Então tem aqui uma estimativa de custo, né? A infraestrutura é o servidor, que a gente já paga aqui, né? A gente paga todo mês. E se a IA gerar no SQL errado, né? Já existem proteções lá dentro. Depois a gente vai abordar como o Talk Data sabe o que significam os dados. Então, através de mapeamento semântico. No caso do Proteus, esse mapeamento semântico é feito por um plugin, né?
e a gente pode falar mais detalhadamente sobre cada item desse aqui. Posso usar Excel? Sim. Então eu já desenvolvi macros VBA para usar direto no Excel. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre isso. E no Google Sheets está muito interessante, a gente está conseguindo também usar o toque de dados, só que é óbvio que não tem toda a flexibilidade que você tem nos front-ends do Claude, do ChatGPT, do Django, tá bom? Espero ter... claro que esse vídeo não vai esgotar tudo, mas eu peço a vocês um pouquinho mais de disponibilidade, de esforço, para a gente poder conversar com a Frapatec e participarem, né? E me liguem, aí eu fico à disposição de vocês. Eu sei que é um período assim difícil para a gente, final de ano, início do outro ano, mas nós precisamos nos caminhar uma segunda milha. Abraço.